Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os meus pés. O evangelho proposto para esse 33º domingo do tempo comum. Estamos encerrando também a leitura do evangelho de Lucas nesses 2 próximos domingos. Hoje, capítulo 21 de Lucas, versículos 5 a 19. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado, para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Se você é alguém que lê o Evangelho e lê os acontecimentos da vida, acompanha as notícias, seguramente você termina a leitura de um Evangelho desse e diz: ai, 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 e agora? E agora? Como domingo passado, a gente continua abordando a temática da centralidade do templo e o lugar que o templo passou a ocupar na tradição do povo de Israel. Domingo passado eu dizia que no ano 4 da era cristã, Jesus estava com 4 aninhos, quando o Império Romano, através do rei que dominava a Palestina, terminou de dar de presente, por causa das alianças políticas com os fariseus, saduceus, dar de presente para os judeus uma reforma, um rei que reforma o templo e ainda faz uma sala palaciana para ele e os seus convidados assistirem o espetáculo dos cultos do templo, sendo pagãos, assistir a forma pomposa e espetaculosa do culto do templo de Jerusalém. De fato, uma coisa gigantesca, inimaginável para os templos de hoje. Algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Às vezes nós centramos a nossa dedicação ao templo, à construção e à reforma. As pessoas não contemplam Deus, contemplam as belezas e ficam curiosas: quem foi que deu essa oferta, quem deu esse presente, quem doou isso para a igreja? Ficamos nisso. A participação na igreja se resume a olhar a beleza do templo e as ofertas, admirados com quem é que doou isso para a igreja. A distração, sem Deus. Jesus entra nessa admiração, que é pura distração no templo, e diz: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. No ano 70, o Império Romano fez um cerco violento a Jerusalém, destruiu
aquele templo. E até hoje, 2000 anos depois, não restam senão algumas pedras do muro, lá embaixo, do alicerce. E Jesus está vivo e ressuscitado, vivíssimo, e a sua igreja também. Não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Eu gosto de assistir vídeos de coisas antigas. E constantemente a gente acompanha vídeos na Europa fora, no Oriente, de igrejas antigas, mesmo já começou isso aqui no Brasil, em países como o Canadá e Estados Unidos, igrejas maravilhosamente edificadas e abandonadas, caindo aos pedaços, porque não tem mais gente, não tem comunidade, não tem pertença, não tem participação. Quando nós gastamos nossa energia com a nossa vaidade, com a nossa ilusão com o templo, não há Deus. E o templo não é expressão da relação com Deus. Ele pode ser destruído, não faz falta. Eles perguntaram, mestre, quando acontecerá isso? E Jesus dá um ensino maravilhoso. Qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Senhor, dá para nós uma pista. Eu toco tudo numa boa. Quando tiver para o mundo acabar, para eu quase estiver perto de morrer, eu me converto e serei salvo. Jesus diz, vai ter sinal demais. Olha, cuidado, para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, ou o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Aí Jesus elenca uma lista de 8 grandes sinais. Acompanhe. Guerras, revoluções, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá terremotos, fomes e pestes, acontecerão coisas pavorosas, grandes sinais serão vistos no céu. E depois de fazer esse relato dramático, ele vai recomendando, mas não será logo o fim. Saiam desta religião de apavorados e de medrosos. Hoje está na moda uma pregação, de novo, que incute medo nas pessoas, medo do fim do mundo, do juízo final, medo do comunismo, medo do capitalismo, medo. E o medo, às vezes, enche a igreja de alienados medrosos, que vão muito mais querendo esconder do medo e não abrirem-se para a grandeza de um amor que ultrapassa todos os medos e supera as realidades que metem medo. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, tem outras que acontecerão. Sereis presos, perseguidos, entregues nas sinagogas, postos na prisão. A religião, a política, a família e os amigos vão se tornar um sistema só que mata, que prega violência, que discrimina, que expulsa. Antes que essas coisas acontecerão, sereis presos, perseguidos, entregues, postos na prisão. Olha, sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Repito, haverá uma aliança entre religião, política, família e amigos. Um sistema só. Raivoso e violento que só prega raiva e violência. Está lembrando de quem? É disso mesmo. Que violência será a base? Serão líderes dentro de casa, na religião e na política e nos amigos, serão líderes que pregarão o domínio dos povos a partir do medo e da ameaça. A própria religião que opera a perseguição. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Mas tem uma nota muito desconfortável para eu falar, mas eu vou falar. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Quando você vê foto de padre e de autoridade das várias religiões perto de reis e governadores, não é porque estão sendo levados e acusados por causa do nome de Jesus. Quando você vê foto de reis, líderes religiosos junto com reis e governadores, não é por causa do nome de Jesus, mas é para pedir dinheiro, benefício, privilégio e favores dos reis e governadores. A própria religião que opera a perseguição. O sistema religioso que se alia aos sistemas do anticristo.
Domingo passado, Jesus pegava o chicote e expulsava a bancada dos vendedores de bois, ovelhas, os cambistas. As bancadas do mercado e do dinheiro hoje. Tenso falar isso, minha gente, não é fácil não. Era muito melhor esconder essa página do Evangelho. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Esse é o problema. Tem gente que está sendo odiada. E ela diz que está sendo odiada por causa do nome de Jesus, mas não é por causa do nome de Jesus, é porque ela não presta mesmo. É porque ela é violenta, é porque ela é preconceituosa, discriminadora, agressiva, arrogante, prepotente. Ela é esses políticos populistas de direita e de esquerda que se apresentam como divindades poderosas, únicos que vão fazer o bem para você, mas estão me perseguindo porque eu quero fazer o bem. Não sigais essa gente. Jesus diz lá no texto, bem destacado. Não fiqueis apavorados e não sigais essa gente. Nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Não preparais palavras. Eu não sou odiado, Jesus, por causa do nome do Senhor, mas por causa de dizer coisas horrorosas em nome do Senhor. Eu digo, Senhor, coisas horrorosas em seu nome. Eu passo medo nas pessoas, eu ameaço as pessoas, eu domino as pessoas. Eu digo para as pessoas que eu sou representante do Senhor na vida delas, para que elas votem em mim e gritem nas ruas que eu sou o único bom. A ideologia totalitária da direita e da esquerda é a mesma coisa. De políticos populistas que se apresentam como única resposta. Não sigais essa gente. Versículo 8. Capítulo 21 de Lucas, versículo 8. Jesus respondeu, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. Não sigais essa gente. Siga Jesus. Perca pai, perca mãe, perca família, perca amigo, perca política, perca religião. Mas não perca Jesus. Porque quando religião, política, família e amigos montam sistemas de passar medo, de violência, de perseguição e de domínio, deixaram de ser de Jesus. E é melhor perder tudo isso e não perder Jesus. Boa semana.